Shabbat Shalom, amados amigos de Sião. Estamos aqui reunidos para mais um encontro dos amigos de Sião. Eu aqui em Portugal, aqui no norte de Portugal, e vocês espalhados um pouco por todo o Brasil, né? Uma boa noite a todos, Shabbat Shalom. Estamos iniciando esse encontro e deixa-me fazer uma observação aqui logo de início. Este nosso encontro hoje vai ter um caráter um tanto quanto diferenciado. Novamente vai ser um programa gravado, porque nós estamos aqui vamos enfrentar, né? Não chegou ainda, mas há uma previsão que para o início desta noite, Portugal vai começar a enfrentar uma ventania muito forte. Então, para evitar que a nossa transmissão sofra alguma interferência, eu vou fazer este programa gravado. Entretanto, vou estar acompanhando com vocês no chat do YouTube, e então vocês podem colocar seus questionamentos e eu, na medida do possível, e se a tempestade não derrubar a internet, eu vou poder responder também a vocês os questionamentos que forem colocados. É um programa muito importante para mim. Por que eu digo isso? Porque a Europa está passando por um momento de muita tensão, uma tensão interna mesmo, por causa dos desdobramentos da guerra da Ucrânia. Quem tem acompanhado a situação, como tem acontecido aqui, a Europa tem sido sobrevoada por nuvens de drones, aeroportos estratégicos têm sido fechados, principalmente na região norte da Europa, aeroportos têm sido fechados, bases aéreas têm sido sobrevoadas por drones, e a Europa está se preparando, inclusive, para abater aviões, se os aviões sobrevoarem o seu território de uma forma suspeita. Aviões russos, no caso, é claro, né? Estou me referindo à questão russa. Então, nós estamos vivendo um momento muito tenso aqui na Europa, muito tenso nas relações internacionais, e foi dentro desta época de ambiente tenso que alguns países resolveram reconhecer os territórios árabes israelenses como um Estado, como o Estado palestino. E esse é o tema do nosso encontro na noite de hoje. É mostrar as partes falhas deste reconhecimento. Mas vamos, antes de mais nada, antes de iniciarmos o nosso encontro, vamos fazer uma tefilá, vamos fazer uma oração, porque assim nós temos feito e nós confiamos que quem resolve as situações do mundo, principalmente relacionado à nação de Israel, não serão organismos internacionais, não será a ONU, não serão as autoridades aqui da Europa, da União Europeia, e nem o Donald Trump, com toda a força que ele tem, com todo o poder que ele tem, é capaz de fazer alguma coisa. Vamos então começar esse nosso encontro nos dirigindo àquele que este sim tem o poder para dirigir todas as situações pelas quais o mundo está a passar. Vamos orar ao nosso Deus, vamos orar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. Vamos orar a Ele, porque Ele é quem está no controle de toda a situação do mundo. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, nesse momento, unirmos em oração. Sabemos que há pessoas espalhadas agora em diversas partes do Brasil, às vezes, quem sabe até em alguns outros lugares que não sejam no Brasil, e queremos, Pai, confiar naquela promessa que tu deixaste através do teu Filho Cristo Jesus,
que onde 2 ou mais estivessem reunidos no nome de Cristo, Ele estaria no nosso meio. E nós confiamos nessas palavras de Jesus e confiamos que mesmo estando aqui, Pai, distantes, ligados apenas por essa tecnologia, mas nós sabemos que neste momento pessoas estão curvando as suas cabeças e estão orando de forma unida, em nome de Jesus. E por isso, Senhor Deus, nós confiamos que Tu estás no nosso meio. E confiamos, Senhor Deus, que aquilo que nós pedimos, aquilo que nós queremos ansiar e colocamos nas nossas orações, serão ouvidas por Ti de acordo com o Teu santo propósito. E essa é a nossa oração. Seja feita a Tua vontade e não a nossa. Tu conheces, Pai, o desejo do nosso coração, Tu sabes o que nós ansiamos, o que nós queremos, não só para nós, como também para a Tua nação santa, para o Teu povo escolhido, Tu sabes. E por isso, Pai, nós te pedimos, atende aos pedidos das nossas orações, atende aos desejos do nosso coração, Senhor, mas sempre de acordo e conforme a Tua vontade. Nós te pedimos isso no nome santo do Teu Filho, Cristo Jesus, e Yeshua HaMashiach, o Deus, o Messias de Israel, nós te pedimos em nome dele, Senhor, e pedimos, Senhor Deus, que o restante desse nosso encontro virtual seja edificante e esclarecedor para os amigos de Sião, para os irmãos que acompanharão essa transmissão. Colocamos isso nas tuas mãos, Senhor, no nome santo do teu Filho, Cristo Jesus, que vive, que reina e que voltará para reinar em Jerusalém unificada. É em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, o Messias, que nós te pedimos tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Amados, como sempre nós fazemos, nós vamos começar o nosso encontro, nós vamos começar trazendo uma notícia de Israel, uma notícia de Sião. E a notícia que eu quero trazer hoje, ela tem a ver, aconteceu há pouco, foi na tarde de hoje aqui em Portugal e também no início da tarde aí no Brasil, a participação do Netanyahu, do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na reunião da ONU. E a notícia que eu quero trazer vem de lá. E deixa-me então pegar essa notícia aqui. Eu estou pegando essa notícia do Jerusalém Post. E uma coisa chamou a atenção. Na fala do representante da autoridade palestina, do Mahmoud Abbas, o Mahmoud Abbas usou na lapela aqui um pin com o formato de uma chave. É aquela história que remonta lá ao início da independência do Estado de Israel, quando Ben-Gurion comentou com os árabes: estamos aqui a proclamar o Estado de Israel e conclamando vocês a construírem essa nação juntos. Vamos construir essa nação juntos. E o que os representantes árabes, dos países árabes do entorno, fizeram? Eles disseram, disseram para os árabes que moravam lá naquela região, disseram, abandone as suas casas, vão para fora do território aí de Israel, porque nós vamos fazer uma guerra contra os judeus, nós vamos vencê-los e depois vocês poderão voltar e vão retomar as suas casas. Então faça o seguinte, fechem as vossas casas, peguem a chave, levem e vocês voltarão. Olha, os descendentes, nem todo mundo fez isso, viu? É bom que diga-se que nem todo mundo fez isso. Muitos árabes concordaram com a questão da independência de Israel e permaneceram em Israel, ficaram nas suas casas. Mas um grupo significativo de árabes pegou a chave, fechou a sua casa, saiu e levou as chaves. E estas chaves encontram-se hoje na posse de descendentes. Claro que as casas não existem mais
e as que existem já estão morando ali há décadas com outras famílias, mas essa chave virou uma espécie de símbolo de retorno da terra. E agora com esse reconhecimento que foi feito por diversas nações, eles estão eufóricos. E por isso que o Mahmoud Abbas usou uma chavezinha na lapela para representar: está chegando o momento de nós voltarmos para nossa casa. O Netanyahu, por sua vez, apareceu hoje na reunião da ONU, não com uma chavezinha pequena como essa estrela que eu estou aqui, mas com um QR Code enorme. Para quem conhece um pouco do humorismo nordestino, há um humorista chamado Falcão, que ele traz na lapela um girassol, um broche enorme de um girassol, né? E foi mais ou menos o que o Netanyahu fez. Só que ele trouxe um QR Code, por sinal, que eu já estou colocando aí no grupo dos amigos de Sião, esse QR Code, para que vocês aliás, eu vou botar depois que terminar a transmissão. Eu vou colocar o QR Code, que é para que vocês possam apontar o celular de vocês e possam ter acesso a um vídeo que mostra as barbáries que foram perpetradas pelos árabes israelenses da faixa de Gaza, os gazitas no caso. Eles são ali do território de Gaza. Então, os chamados palestinos. Lembre-se que eles fizeram filmagens do pogrom que eles promoveram, do massacre, e Israel depois tomou posse dessas filmagens e ele não revelou, tinha revelado apenas a um grupo pequeno de jornalistas, mas agora ele resolveu abrir. Evidentemente que aqueles mais sensíveis, as cenas mais sensíveis, eles deixaram de lado, mas criaram um filme, criaram, na verdade, um banco de imagens onde mostra como foi a barbárie que foi cometida pelos chamados palestinos. Esse QR Code não estava só na lapela do Benjamin Netanyahu, ele estava também em alguns caminhões que foram colocados estrategicamente nas proximidades da ONU, lá em Nova York, e esse QR Code está enorme lá, e as pessoas que passam colocam ali, fazem uma leitura com seus celulares e têm acesso a essas imagens terríveis, né? Só não tem acesso os telemóveis, os celulares que são de Israel, porque essas imagens não são visíveis dentro do território de Israel. Isso para que não haja uma glamorização disso pelos árabes e também para que não mexam em feridas das famílias das pessoas que foram chacinadas no dia 7 de outubro. Então, a matéria fala sobre isso. Está no Jerusalém Post de hoje e ela diz o seguinte. Deixa-me pegar aqui. Muito bem, está aqui, está em inglês, evidentemente, mas vamos providenciar aqui uma versão em português, né? Diz: o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu abriu seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta sexta-feira, usando um PIN especial para reféns com um código, o QR Code, né? Que direciona os espectadores a um site que documenta as atrocidades do Hamas em 7 de outubro. Membros da delegação israelense que acompanha o primeiro-ministro também usaram o mesmo PIN. O QR Code, faz parte de uma iniciativa mais ampla de diplomacia pública israelense em Nova York esta semana. Eu pensei que fosse só alguns, viu? Dezenas de caminhões com outdoors e telas digitais foram postados nas proximidades da sede da ONU e na Times Square, exibindo
a mensagem "Lembrem-se de 7 de outubro", ao lado do QR Code, que leva ao mesmo site onde está essa documentação. Diversos veículos relataram que o link só é acessível, que só não é acessível, aliás, perdão, que o link é acessível fora de Israel. Uma limitação que o Ministério da Defesa já utilizou anteriormente para evitar problemas de protestos de advocacia internacional. Mais ou menos aqui o que está querendo dizer a matéria. O objetivo da campanha é redirecionar a atenção global para o ataque do Hamas, enquanto os líderes mundiais se reuniam em Nova York. Os outdoors e caminhões que imitam o PIN usado por Netanyahu convidam os transeuntes a escanear e a ver evidências, a ver provas selecionadas do massacre. Ou seja, eles não disponibilizaram todos os arquivos que eles têm. Eles disponibilizaram apenas aqueles que mostram o que foi a barbárie, mas sem glorificar e principalmente sem macular a memória dos jovens, dos idosos e das crianças que foram massacradas naquele dia. É uma notícia importante, não é uma notícia tão agradável, mas é uma notícia importante que eu trago neste momento de Notícias de Sião. E vamos então orar para que as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão colocando o seu telefone móvel para assistir esses vídeos, que as pessoas tenham a sua mente aberta, principalmente aqueles que ainda não se deram conta do quão terrível foram os massacres, quão terríveis foram os crimes cometidos naquele massacre do dia 7 de outubro de 2023. Vamos orar, amados, para que esta mensagem impacte aqueles que ainda estão com os olhos vendados, para que essa mensagem chegue a um grupo maior de pessoas e eles percebam que alinhar-se aos árabes de Gaza, aos árabes da Cisjordânia e da Samaria, da Judeia, da Samaria, é aliar-se ao terrorismo, para que haja aí uma queda de escamas dos olhos. E para que esse movimento Free Palestine, que tem se espalhado pelo mundo todo, para que esse movimento enfraqueça diante da realidade, da brutalidade das imagens que esses arquivos disponibilizados pelo governo de Israel demonstram. Vamos orar para que isso funcione e vamos orar para que episódios como esse nunca mais venham a acontecer, para que haja paz em Israel, para que haja paz em Jerusalém, mas principalmente, amados, para que os judeus despertem, acordem, para que eles possam reconhecer o senhorio de Jesus, para que eles possam reconhecer que esse Messias que foi rejeitado há 2000 anos é o mesmo que voltará e que reinará nesta Jerusalém que está hoje unificada. E vamos orar para que essa unificação se mantenha. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai, a vida do Netanyahu, a coragem do Netanyahu e até mesmo, Pai, a forma com que eu sei que não foi uma tomada de decisão fácil. Abrir esses arquivos para que o mundo tome conhecimento da barbárie que aconteceu, que se abateu sobre Israel naquele dia 7 de outubro. Mas eu quero te pedir, Pai, que estas imagens possam ser vistas por pessoas ou que defendem livremente a questão árabe, ou então, Senhor Deus, que ainda não estão, mesmo que não defendam, ainda não estão conscientes do quão terrível foi aquele dia. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus,
que esta iniciativa do Netanyahu possa despertar consciências. Possa despertar consciências e trazer mais pessoas a apoiar Israel, a trazer mais pessoas a se transformarem em amigos de Sião. Eu te peço, Senhor Deus, uma bênção especial sobre a vida do Netanyahu. Continua, Senhor, dando-lhe esse vigor mesmo, essa coragem em defender o seu povo. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que Israel possa manter a sua capital, Jerusalém, unificada, que Israel possa manter as suas fronteiras seguras, que haja paz em Jerusalém, que haja paz em todo Israel. Eu quero te pedir também, Senhor Deus, proteção aos judeus espalhados pelo mundo todo, porque sabemos, Pai, que os tempos estão cada vez mais difíceis. Eu louvo a Ti, porque Tu levantastes um grupo, como os amigos de Sião, para ser uma voz em defesa de Israel, e eu quero te pedir, Pai, que Tu possas trazer mais e mais pessoas para este grupo. Coloco nas Tuas mãos o pastor Alexandre Dutra, o seu ministério, ele e a irmã Jane. Quero colocar nas Tuas mãos o pastor Thomas Gilmer e a dona Linda. Ó Senhor, que Tu possas conceder ainda na Tua infinita misericórdia longos e largos anos de vida a esse casal, que também tem sido um baluarte na defesa de Israel. Coloco cada um dos amigos de Sião que estão aqui reunidos, cada família aqui representada, coloco nas Tuas mãos, agradecendo aquilo que Tu já tens feito e aquilo que Tu vais fazer. Coloco tudo isso nas Tuas mãos em nome de Jesus e te peço, Pai, que o restante dessas informações que serão repassadas também possam ser positivas para os nossos irmãos e amigos. Em nome do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Muito bem, então esta era a notícia de Sião. E agora, então, nós vamos para esta pequena apresentação que eu quero fazer, falando sobre o reconhecimento. Eu estou em Portugal. Portugal foi um dos países que reconheceu o chamado Estado palestino. Vocês estão no Brasil. O Brasil também é um país que, infelizmente, fez esse reconhecimento. Entretanto, nós sabemos que países sérios no mundo, países que realmente merecem o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento, quase 50 países, quase 50 nações não reconheceram. E é sobre isso que eu quero falar então. O governo português, ele anunciou no dia 21, foi domingo passado, o reconhecimento oficial dos territórios árabes israelenses como Estado da Palestina. E a decisão acaba por colocar Portugal junto a um grupo de países que já haviam adotado uma posição parecida. E como eu disse, o Brasil, né? Mas também a Espanha aqui do lado. A Espanha é impressionante como a Espanha tem se mostrado extremamente antissemita. Então, a Espanha, a Noruega, a Irlanda, a Suécia, são países que fizeram esse reconhecimento. Agora, uma coisa é dizer que reconhecem e outra coisa é colocar em prática o que foi dito. Isso porque, na prática, o tal reconhecimento representa pouca coisa. Até porque a decisão, inclusive, ela não especifica nem as fronteiras, nem mesmo as fronteiras territorial que esses países dizem reconhecer. Porque ficou uma coisa solta. Eles disseram, nós reconhecemos o Estado da Palestina na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Foi uma coisa solta, assim. Não teve uma discriminação ali nos documentos de quais seriam essas fronteiras. Ou seja, o gesto de Portugal e dos países todos que estão fazendo isso é um gesto mais simbólico do que prático. E é mais simbólico do que prático porque grandes potências globais, e aí potências mesmo, como Estados Unidos, os 4 países do Reino Unido, a Alemanha, o Japão, Itália, Coreia do Sul, Índia, Austrália. Veja, nós estamos falando aqui de países
que tem um produto interno bruto grande, que tem um poder de compra grande, que tem um poder bélico também grande. Na verdade, 46 países ao todo não reconhecem os territórios árabes israelenses como um Estado soberano. E são nações que têm uma grande influência política, militar, econômica. E um detalhe, eles não estão fazendo isso apenas porque apoiam Israel ou então apenas porque condenam o terrorismo. Não, eles estão fazendo isso por uma questão pragmática mesmo. Eles estão tomando essa posição porque a decisão de declarar os territórios árabes israelenses como um Estado não tem respaldo legal. Porque esses territórios, eles não cumprem os critérios estabelecidos por dois documentos fundamentais do direito internacional. Os dois documentos que definem o que são nações-estado, o que são estados-nação, são dois documentos. Um é muito antigo, é de 1648, chama-se o Tratado de Westfália. Esse tratado, ele define o que é soberania estatal. E um pouco mais recente, mesmo assim antigo, de 1933, ou seja, quase 100 anos aí, que é a Convenção de Montevidéu. E essa convenção, ela lista os requisitos para a formação de um Estado-nação. E estes dois documentos mostram que os territórios árabes não cumprem os critérios. De acordo, vou pegar só o mais recente, a Convenção de Montevidéu. Muito embora o meu filho, ele estuda relações internacionais, ele estuda relações internacionais na Universidade do Porto, aqui em Portugal, e ele diz que dentro do estudo das relações internacionais, a convenção, o Tratado de Westfália, ele é aquele que é mais enfocado. Mas vamos à Convenção de Montevidéu. A Convenção de Montevidéu, que é o mais recente, ele lista os requisitos para a formação de um Estado-nação. E ele lista pelo menos 4 coisas aí. De acordo com a Convenção de Montevidéu, um Estado deve possuir, primeiro, uma população permanente. Segundo, um território definido. Terceiro, um governo soberano. E quarto, ele tem que ter a capacidade de estabelecer relações internacionais. E os territórios árabes falham em todos esses 4 requisitos. Apesar da Judéia, da Samaria e da faixa de Gaza abrigarem uma população árabe significativa, o que é um dos requisitos, mas o governo desses territórios é fragmentado. A autoridade palestina, a AP, né, a autoridade palestina, que é dirigida pelo Mahmoud Abbas, ela é liderada pelo Fatah. O Fatah controla parcialmente a Judéia e a Samaria, não controla totalmente a região. Ele controla parcialmente a Judéia e a Samaria. E a faixa de Gaza é dominada pelo Hamas. Não vou nem dizer controlada, é dominada pelo Hamas. Essa divisão, ela cria uma população fragmentada, uma população sem uma estrutura governal unificada. E isso compromete o critério de, entre aspas, população permanente. Porque esta população permanente, segundo o Tratado de Montevidéu, esta população permanente, ela tem que estar sob uma autoridade única. E neste caso, além de não ter uma autoridade única, além de não ter isso, o território ainda está dividido em 2 espaços geográficos isolados um do outro. A Judéia e Samaria, um pouco mais a nordeste do mapa, ela tem um espaço ali, eu acho que é a região de Ayalon, tem um espaço ali em que divide, em que separa
da faixa de Gaza. Ou seja, o território, o espaço geográfico não é contínuo. Só isso também cria um entrave para o reconhecimento a partir da Convenção de Montevidéu, certo? Depois, outra coisa, a população e o governo, né? A autoridade palestina é liderada pelo Hamas, aliás, pelo Fatah, e a faixa de Gaza está dominada pelo Hamas, que são grupos antagônicos, são grupos que se chocam entre si, que vivem em briga entre si. E, desculpem, e cereja no topo do bolo. Bem, eu nem diria cereja no topo do bolo, porque é, na verdade, o fósforo na ponta do rastilho. Esses dois grupos são adversários políticos e ideológicos. E o Hamas é classificado como organização terrorista, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Europeia. Então, ele falha como população, e ele como população única, e ele falha também como governo único. Há uma falha. Mas ele falha também na questão de território definido. As fronteiras dos territórios árabes, elas permanecem indefinidas e permanecem disputadas. Grande parte da Judéia está sob o controle israelense. E para quem já teve a oportunidade de fazer uma visita a Israel, sabe que quando nós pegamos um ônibus ali para sair de Jerusalém e ir para Jericó, a gente passa pela região da Samaria, mas depois entra em regiões que são divididas por áreas A, B, C, e essas áreas, grande parte dessas áreas está sob controle israelense. E nestas áreas estão localizados bairros, vilas, aldeias repletas de moradores judeus. Ou seja, não há um território definido para que os árabes de Israel reivindiquem o Estado palestino. E a faixa de Gaza, olha, ao contrário do que muitas pessoas pensam, viu, que a faixa de Gaza sofre um bloqueio por parte de Israel. É verdade, Israel tem ali uma peneira. Na verdade, Israel tem checkpoints, não há um bloqueio. A alimentação entrando, a pessoa saindo para tratamento médico, tudo, há só um controle nas fronteiras. Sabe onde tem um bloqueio muito mais severo? No sul, porque o Egito também bloqueia a faixa de Gaza. E isso, então, acaba por limitar o controle territorial autônomo. Ou seja, falha também na questão do território definido. E, por fim, o terceiro aspecto, e que ele se junta com o quarto, mas principalmente o terceiro aspecto, ele é muito importante. Ele falha porque a reivindicação, aliás, falha no tocante à questão da soberania e das relações internacionais. Esse povo é um povo que depende extremamente da ajuda externa. A produção de bens e de serviços ali dentro dos territórios árabes é terrível, praticamente não se produz nada ali, é uma população de parasitas. E eles vivem de ajudas que recebem do exterior. E isso compromete completamente a questão da soberania. E a ausência de controle total sobre os territórios impedem, então, que os árabes exerçam essa soberania plena. E, acima de tudo, os países, e aí entra a questão das relações internacionais. Os países sérios do mundo, esses 46 países que não assinam a criação de um Estado palestino, os países sérios, eles exigem reciprocidade. Reciprocidade em que sentido? Ok, aliás, a Giorgia Meloni, da Itália, que tem sofrido, coitada daquela senhora, ela tem sofrido uma pressão imensa
com badernas nas ruas, com caos em diversas cidades, e a Meloni, a Giorgia Meloni, ela já disse, tudo bem, eu vou reconhecer o Estado palestino, mas desde que os palestinos, entre aspas aqui, reconheçam o Estado de Israel. E aí entra o entrave. Os árabes de Israel, eles querem que o mundo reconheça o Estado da Palestina, mas eles se recusam a reconhecer Israel como um Estado legítimo. O Estado legítimo. E os líderes árabes querem que o mundo reconheça o Estado da Palestina, mesmo recusando reconhecer o Estado de Israel. Ou seja, falha aí. Agora, infelizmente, e aqui entra um ponto moral, infelizmente, para quem tomou a decisão de reconhecer o Estado da Palestina, isso acabou por gerar uma consequência moral e humanitária que eles não tinham pensado, uma consequência para o qual eles não haviam atentado. O que tem acontecido é que os chamados palestinos estão festejando o reconhecimento e dizendo que isso mostra que o massacre do dia 7 de outubro de 2023 foi decisivo para esse reconhecimento. Olha, principalmente para quem é brasileiro e está acompanhando esse encontro. Os árabes de Israel, principalmente o Hamas, eles estão transformando o 7 de outubro numa espécie de dia do grito do Ipiranga, do dia da independência. Ou seja, as nações que reconheceram o Estado palestino, na verdade, legitimaram o terrorismo. O terrorismo foi recompensado por parte dessas nações, inclusive por parte do Brasil, e inclusive por parte do país que me acolhe e onde eu me encontro agora, inclusive por parte de Portugal. Para concluir aqui, amados, a decisão de Portugal levanta questões sobre o futuro do conflito árabe-israelense. Especialistas, eles temem que o reconhecimento unilateral por parte de países menores, países que não têm apoio das potências globais, esses especialistas, eles temem que isso possa aprofundar divisões, que isso possa dificultar negociações de paz. E além disso, o precedente, e é isso aí que é importante, sabe aquela história de gerar jurisprudência? Há também a expressão gerar precedente. O precedente pode inspirar outros grupos espalhados no mundo também a recorrer à violência para obter reconhecimento internacional. Aqui perto nós temos os bascos, o País Basco. Aqui perto nós temos a região ali da Catalunha, que também estão lutando por separação das suas regiões. E isso pode gerar um movimento e essas pessoas inspiradas nisso podem também recorrer à violência. Por isso, legalmente falando, o reconhecimento é falho. Politicamente falando, o reconhecimento é falho. Moralmente falhando, o reconhecimento é falho. E é claro, estrategicamente falando, o reconhecimento abre precedentes perigosíssimos. E é por essa razão que os países sérios do mundo evitaram alinhar-se a essa loucura. Ok? Esta era a reflexão que eu queria fazer no nosso encontro da noite de hoje, e vou deixar no nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o QR Code que o Netanyahu estava usando na lapela, para que vocês também possam acessar e ter um conhecimento do quão grande, quão terrível foi o massacre do dia 7 de outubro de 2023, que não
justifica a criação de um Estado. Ok, amados, esta era a mensagem que eu queria transmitir para vocês na noite de hoje e estarei lá no chat do YouTube para responder a possíveis questionamentos que vocês possam colocar. Ok? Um Shabbat Shalom para todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Beitzrat Hashem. Até o nosso próximo encontro. Shabbat Shalom Lekulam. Um bom final de semana para todos.